Então, eu vou chamar ao palco a doutora Márcia Cristina de Moraes Reis Ribeiro, coordenadora de materiais implantáveis em ortopedia, Semior GEMAT GGTPS. Ela é graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal de Uberlândia no ano de 2005, especialista em Vigilância Sanitária pela Fiocruz, mestre em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal da Paraíba, lotada na Gerência de Materiais de Uso em Saúde desde 2007, atuou como gerente-geral substituta da GEMAT de 2015 a 2016 e assumiu como coordenadora da Semior em fevereiro de 2016. Doutora Márcia, muito obrigada. Para acompanhá-la, eu chamo a ilustre Patrícia Gomes da Silva. Ela é farmacêutica, pós-graduada em administração de empresas, tem 15 anos de experiência em assuntos regulatórios para dispositivos médicos e cosméticos, gerente de assuntos regulatórios na Johnson & Johnson Medtech e nossa vice-coordenadora do Comitê de Inteligência Regulatória da BIMED. Obrigada, gente. Passo a palavra a vocês. Bem, primeiramente, boa tarde para todos. Obrigada pela presença, né? Espero trazer alguma contribuição de alguma forma com o que eu pretendo falar para vocês, que vai ter que ser algo mais resumido, né? Pelo horário que não é muito longo. Espero conseguir sanar minimamente algumas dúvidas, mas, de qualquer forma, eu já me predisponho, né, em caso de necessidades. A gente aceita os parlatórios que têm sido solicitados, tá? Então, se precisar, qualquer coisa, a gente conversa lá no parlatório, ou via Fale Conosco também, se vocês entenderem que, pelos questionamentos via Fale Conosco, é possível. Bem, eu vou pedir desculpa que eu tirei o pontinho do final ali, mas acabou saindo, não sei por quê. Ai, perdão, desculpa. Ai, Jesus. Vai começar tudo de novo, toda vez é a mesma coisa, né? A pessoa que tem problema com esse aparelhinho. Bem, então, eu vou trazer para vocês, no final das contas, vai ser, acho que é muito mais do mesmo do que alguma novidade, né? Talvez saia alguma coisa diferente quando a Patrícia for fazer as perguntas, né? Trazer alguma discussão dentro do que eu apresentar. Mas eu vou recapitular, porque eu tenho sentido que o setor tem passado por algumas transformações, eu já comentei isso, inclusive, com algumas pessoas. Eu senti que os regulatórios eles passaram por mudanças, né? E tem muita gente nova. De janeiro para cá, eu fiz reunião com várias empresas e eram pessoas completamente diferentes das que eu já estava acostumada a conversar, né? Então, a gente sabe que aqui o setor está precisando aí. E aqui eu não vou trazer informação, lógico, aquela informação que eu entendo que, de fato, vocês necessitariam, que é uma informação de base mesmo, mas eu vou tentar trazer, pelo menos, o grosso em relação à avaliação de desempenho e segurança, tá? Passar algumas orientações gerais. Bem, isso aqui, eu acredito que todo mundo da Anvisa está colocando esse slidezinho aí, mas é só para dizer para vocês que o que a gente faz é gratuito, isso aí pode ser distribuído, não tem nenhum problema, tá? Não há nenhuma dificuldade da nossa parte, pode gravar, apresentar a nossa imagem, não tem nenhuma restrição. Enfim, o que acontece com os registros, né, em relação às informações de desempenho e segurança? Todo mundo quer saber, né? Quais as regulamentações vigentes, como que vai realizar essa instrução do documento, como que eu apresento esse relatório, eu posso apresentar relatório particionado, tem que ser relatório único, como é que funciona isso? O que eu preciso apresentar nesses documentos efetivamente, né? Eu preciso traduzir ou não? Até hoje eu recebo esse tipo de pergunta, se precisa de tradução ou não a informação, né? Bem, se tiver inglês, espanhol, português, claro, né? Não precisa, tá? Mas qualquer outro idioma tem que traduzir, não tem jeito. Como devo comprovar a segurança e desempenho? A gente vai procurar responder isso ao longo aí do que eu vou apresentar. E preciso fazer pesquisa clínica? A gente também ainda recebe até hoje esse tipo de pergunta. Para que é, de fato, necessário uma pesquisa clínica? Não sei se vocês assistiram ontem a apresentação da Mariana. Eu acredito que ela tenha trago aí algumas informações e tenham sanado essa dúvida de vocês, tá?
Mas pesquisa clínica hoje ela serve para a ortopédica, ela serve basicamente para duas coisas. Quando o produto de fato é novo, aí não tem como. Ou uma situação que a gente tem aceito é quando existem determinados requisitos em norma técnica e o produto ele foge um pouco àquele requisito. Porém, a pesquisa clínica ela consegue trazer o resultado esperado e aí a gente consegue, associado, né, todos os ensaios de projeto que foram feitos, todas as validações, com a pesquisa clínica, ela acaba sendo aceita para fins de aprovação. E aí, dos regulamentos que hoje estão vigentes, porque aí eu já vou até destacar aqui que a última é a 546, mas tem a 848, né? Mas eu não mencionei ela, gente, porque, na verdade, ela não está vigente ainda, tá? Então, eu vou falar aqui hoje como 546 e depois vocês fiquem atentos, que a gente vai ter outras palestras e aí lá a gente vira a chavinha para 848. Bem, por que eu quis mencionar a 751? Porque ela é a base, né, para o registro, é ela que vai te trazer ali toda a instrução geral, o que você precisa apresentar no dossiê, e diversas orientações em relação à própria regulamentação do estabelecimento, o que precisa ter, né, a questão das boas práticas, algumas previsões que precisam ser vistas lá. Mas eu mencionei ela ali principalmente porque lá eu vou citar um item que fala de norma técnica, que agora é previsto nela. A 594 vocês já estão acostumados, que é sobre o agrupamento de ortopédicos, e que ela também cita em relação ao uso de norma técnica para comprovar desempenho e segurança. Por que eu estou reforçando isso? Porque até hoje as pessoas mandam, às vezes, um fale conosco, falando que norma técnica não é obrigatório. O uso de norma técnica pode não ser obrigatório em outras jurisdições, mas quando você fala em Anvisa, nós, no nosso regramento, antes existia só para ortopédico, e quando a 751 trouxe, que eu vou mostrar mais à frente para vocês, agora é para todo e qualquer produto. Tá? E a 546 é porque ela, de fato, dispõe todos os requisitos em relação ao projeto e produto, né, uma série de características que têm que ser consideradas na hora ali de se estabelecer os itens de projeto. Então, ela nunca vai sair, nunca vai ficar de fora. Vai entrar em vigência a 848, mas, de qualquer forma, essa norma é uma norma que eu sempre gostei dela, essa resolução, melhor. Eu sempre gostei dela, porque, de alguma forma, todos os itens que estão previstos nela, se você seguir exatamente o que está ali, você consegue fazer o projeto de um produto, porque ela perpassa por todos os pontos que você precisa considerar quando você vai fazer o projeto. E aí, o que acontece, né? Na 751... ela prevê no artigo 57, né, que trata do dossiê, o inciso lá 7, descrição de segurança e desempenho em conformidade com o regulamento vigente que dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e desempenho dos dispositivos. E aí ela traz no parágrafo primeiro que a comprovação da segurança e do desempenho do dispositivo tem que atender aos requisitos estabelecidos em normas técnicas aplicáveis. Então, se antes isso não era obrigatório, agora é, né, para outros produtos, porque para o ortopédico sempre foi desde a 59. E por que eu destaco aqui a importância da norma técnica? As pessoas, às vezes, elas querem fazer por metodologia própria, né, trabalhar ali dentro do contexto que ela entende. Existem algumas coisas que você até consegue, sim, validar e, né, ficar bacana, e você consegue um resultado. Porém, a gente não pode desprezar o fato de que uma norma técnica ela é construída por várias pessoas, né, um grupo de pessoas, empresas, que despendem aí de tempo, de dinheiro para fazer ensaios, para fazer uma avaliação daquilo ali, para chegar num resultado. Ele pode não ser exatamente, não reproduzir exatamente aquilo que se espera daquele dispositivo, né? Ele pode te dar, às vezes, alguma possibilidade que pode ser, de fato, que não funcione, pode ser que não, mas o que não se tem mostrado até o momento é que funciona sim. E que, inclusive, algumas extrapolações, no caso das normas adotadas de parafusos, né, porque hoje a 543 ela é um pouquinho problemática, mas, no caso, por exemplo, de parafusos, você consegue utilizar ela para diversos modelos, consegue chegar ali numa resposta, minimamente reproduzir um resultado e consegue dar um retorno.
E uma norma já tem uma metodologia estabelecida, você consegue fazer uma comparabilidade com outros dispositivos ali que tem pelo menos design próximo ao seu. Então, você consegue ter uma resposta. Então, a norma hoje, diante de tudo que a gente tem, seria o mais próximo daquilo que você consegue utilizar de uma forma, não vamos dizer que 100% segura, mas que tem, sim, uma porcentagem de segurança ali considerável do que você vai fazer. Então, a 751 agora também prevê isso, então não é mais agora uma coisa só de ortopedia, que era uma coisa também que de vez em quando alguém acabava comentando comigo, né? Ah, mas só ortopédico que pede isso, só vocês. Não, então agora não é só nós mais, é todo mundo. Bem, a 594, no artigo 14, é o que a gente cita, né? Que tem que atender lá as normas técnicas aplicáveis, definidas no gerenciamento de risco. Então, o que acontece? O gerenciamento de risco, que é um documento previsto lá no dossiê técnico, né, no capítulo 3, que vai ser o meu foco aqui, nele você tem que fazer essa previsão. É lá que você vai considerar todos os pontos em relação a todos os projetos, tanto o projeto quanto o fluxo fabril do produto, para poder fazer as ponderações lá e saber, né, de acordo com a avaliação de risco que vocês fizerem, para chegar ali ao resultado e definir quais são os ensaios que vocês vão fazer. Então, se aquilo está muito bem definido, estruturado e moldado dentro do gerenciamento de risco, não tem dificuldade em vocês apresentarem o que, de fato, é necessário para a verificação de desempenho daquele produto perante as normas técnicas. A 546, o que acontece com ela? Ela é justamente a situação de você ter que apresentar lá em relação ao relatório de avaliação clínica, né? Se é um produto que já é consagrado, você basicamente vai fazer um compilado daquilo que você já se tem, né, construído, publicado, fazer as suas considerações e vai construir o seu relatório. Inclusive, eu vou até fazer um alerta, porque semana passada eu analisei uma exigência e eu achei até engraçado. Porque, do jeito que a pessoa escreveu no cumprimento, a sensação que eu tenho é que ela não tinha um relatório de avaliação clínica. E ela, inclusive, escreveu que ficou surpresa com o pedido. E aí eu fiquei pensando, mas surpresa por quê? Gente, esses documentos que a gente pede no registro, eles são documentos que eles precisam ser revisados de tempos em tempos, inclusive o relatório de avaliação clínica, né? Então, isso tudo tem que ter cautela com que se responde, às vezes, assim, no cumprimento, porque são documentos que precisam ser revisados, e quando o regulador necessita daquele documento, a gente pode pedir. Inclusive, a Marcela, hoje de manhã, não sei se vocês estavam presentes na apresentação dela, mas a reavaliação processual hoje, prevista na 751, a gente pode utilizar ela a qualquer momento que a gente entender que precisa fazer ali uma adequação, um ajuste nos documentos do processo. Tá? E esses documentos de desempenho e segurança, eles têm sido, sim, objeto de questionamento por parte da área técnica. Então, é importante que vocês fiquem atentos em relação a isso daí. Quem não tem, procure trabalhar, mesmo que o produto já seja um produto consagrado. Tem que ter o seu relatório de avaliação clínica. Tá? Se você tem um produto consagrado, já não vai fazer nada de diferente, você apresenta só esse relatório com essa avaliação. Se você tem um produto novo, aí não tem como, a gente acaba pedindo um relatório de avaliação clínica para o produto. E aí, o que acontece, né? Pela 546, os produtos eles têm que possuir o desempenho atribuído pelo fabricante e desempenhar as suas funções conforme o que o fabricante está definindo. Porém, vocês têm que tomar um pouco de cuidado quando vocês usam isso daí de uma forma equivocada. Porque o que acontece? Tem muita coisa que se constrói que você já sabe qual é o desempenho. Então, assim, você não pode se predispor a fazer uma coisa com desempenho inferior. Tá? Então, tem que tomar cuidado. E quando se faz alguma... Né, às vezes está fazendo um projeto, aí faz um determinado ensaio, deu tanto, mas devia dar um valor maior. E aí a pessoa vai lá e muda. Não, mas o que eu esperava do meu produto realmente é isso. Tá, mas na prática existem outros no mercado iguais aos seus, exatamente igual, e assim, ele dá tanto, né? O resultado lá é tanto, o resultado de fadiga ou qualquer outro aí. Então tem que tomar cuidado quando você usa de uma forma equivocada na leitura das informações, tá? No uso do que é previsto no regulamento. As características, elas não podem alterar-se, né, de forma que comprometa o estado clínico do paciente.
Então, tem que tomar muito cuidado aí quando vocês tentam colocar mudanças, uma mudança de composição importante aqui. Eu peguei um determinado produto que a pessoa estava mudando o silicone para um silicone que não era grau médico. E aí justificou uma série de coisas lá e a gente ficou assim, meio sem entender por quê, né? Então, assim, tomem cuidado quando existem essas mudanças, porque se você está fazendo a mudança de uma situação, hoje existe uma série de matérias-primas que estão ali muito bem especificadas dentro de norma técnica. O que te leva a deixar de utilizar uma matéria-prima normatizada, devidamente ali com os requisitos muito bem avaliados, para utilizar uma coisa que está totalmente fora? Né, que você nem sabe, que você está utilizando ali, mas está dando tudo certo, mas vai estar dando tudo certo até quando? Então, isso é uma coisa que tem que ficar atento aí. E aí, o que acontece com o dossiê, né? O dossiê, que é o que eu vou falar agora do capítulo 3, que nós vamos mencionar, ele tem que ser apresentado, né, conforme disposto no capítulo lá, no capítulo 7 da 751. Eu não vou falar do dossiê todo, tá? Depois que vocês pagam a taxa, vocês vão construir o dossiê para poder protocolar. A princípio, aqui a gente vai focar só no capítulo 3 e algumas questões, porque o nosso tempo é curto. Então, eu não vou falar de todos os itens. Eu vou falar do 3, mas das evidências clínicas, de alguma forma, eu vou acabar mencionando, porque eu já até mencionei que quando você não consegue, quando tem algum requisito fora, né, de uma norma técnica, e aí eu vou deixar muito claro o que é esse requisito aqui, gente. Na verdade, o caso foi o seguinte, eu não vou contar quem é a empresa, mas eu vou contar qual é o caso. Você tem um componente polimérico, né, em joelho, e aí ele tem, no centro, ele tem uma espessura mínima que tem que ter nesse centro. E essa espessura ela estava um pouco abaixo do que era o mínimo especificado nessa norma. Porém, a empresa tinha a pesquisa clínica com o produto e que demonstrava ali essa segurança e desempenho. Então, a gente não tinha o que questionar. Tá? E aí a gente conseguiu aprovar o registro dessa forma. Então, é nesse sentido, não é que você pode trazer uma questão... Por que eu estou deixando claro aqui? Porque senão a pessoa vai entender que é tipo assim, não, mas deu ali um requisito de norma técnica, tinha que dar tanto, mas deu tanto, mas tudo bem. Não, não é isso. Tá? É que, às vezes, um requisito de design, você faz uma modificação naquele requisito, mas ele não vai afetar o desempenho do produto, e você consegue provar por pesquisa clínica. Então, é nesse sentido. Aí, o que acontece lá? O que é importante? Eu vou citar aqui alguns pontos importantes, que é o que a gente tem encontrado de problema nos processos. Lista de requisitos essenciais, né? O tal do sim ou não. O povo faz umas listinhas padrão, assim, aí coloca tudo sim, não, sim, não, sim, não. Aquela listinha para a gente não faz muita diferença, tá? É importante que vocês identifiquem de fato, tragam um documento que demonstre ali que você realmente avaliou o risco, quais são as ponderações que você vai fazer diante do risco que você verifica. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso daí. A lista das normas técnicas. Norma técnica, tomem cuidado, tá? Tem gente que está colocando, ao invés de colocar qual é a norma técnica, a pessoa coloca o nome comercial da matéria-prima. Tem umas matérias-primas que elas têm uns nomes comerciais, de conforme o fornecedor. Você pode até colocar isso, mas você tem que colocar a norma técnica, porque o nome comercial da matéria-prima ela não vai me trazer nada. Eu não tenho como saber isso, porque isso não é uma informação, não é que não seja pública, mas ela não é pública, né? Eu vou ter que procurar lá do tal do fornecedor, que é aquilo ali. Então, foque, é norma, que é norma. Quando a gente fala em lista de norma, é a norma mesmo, não é o nome comercial da matéria-prima. E ali, eu esqueci de avisar para vocês, não é só matéria-prima, tá, gente? É tudo que envolve do projeto. Então, para todas as etapas que você utiliza uma norma técnica, você vai mencionar naquela lista. Aí, quando você entra na caracterização física, mecânica e de material e química, né? O que a gente espera com isso daí? Exatamente o que vocês já apresentavam antes. Na verdade, é os requisitos, né? Quais são os requisitos da matéria-prima? Isso é um item de boas práticas de fabricação, a ser estabelecido na fase de projeto. E aí, muitas das vezes, vocês acabam apresentando um certificado para provar que aquilo, um certificado de recebimento, para provar que aquilo está dentro dos requisitos. Porém, o certificado não é o requisito, gente. Não é copiar o certificado e colocar lá dentro das informações do relatório técnico, tá? A gente ainda recebe esse tipo de coisa e não é isso.
Requisito é uma coisa, requisito você estabelece. Você pode até retirar de uma norma o requisito, não tem problema. Mas ela não é o resultado do seu certificado de matéria-prima. O certificado é uma avaliação que é feita naquela matéria-prima, e aí se identifica os valores que deu ali dos elementos químicos, da composição, né? As características mecânicas, e aí se registra no certificado para te fornecer. E aí você pega o certificado e vai olhar se aquilo está ou não dentro das características que você estabeleceu. Tá? A mesma coisa em relação à questão mecânica. Né? Quando você tem norma técnica que tem o parâmetro de referência para você aprovar ou não, tranquilo, aí é fácil, né? Aí não precisa nem fazer nada. E aí não precisa fazer nada mesmo, tá? Não precisa ficar mandando consideração de nada, porque se passa ou vai. O problema é que hoje, em ortopédico, a gente entrou numa questão complicada, né? A gente tem muita norma, mas a maioria não tem parâmetro para aprovação. Então, aí vocês vão ter que fazer, sim, as considerações. Porém, eu alerto vocês, isso é informação que o fabricante tem que fazer, tá? Se vocês vão fazer de alguma forma em conjunto com ele, se vocês vão entrar no acordo, seja lá o que for, a questão não é essa. A questão é que, assim, de alguma forma, ele precisa pelo menos estar ciente de que isso está sendo feito por aqui, tá? Então, tomem cuidado com o que vocês apresentam para nós ali em relação a essas verificações. E tem que seguir norma técnica? Tem. Se o produto tem aquela respectiva norma técnica, sim. Se você está utilizando uma norma técnica que é possível de ser utilizada, porque não há uma específica, não tem problema. Mas todas as considerações ali, elas precisam ser apresentadas. Tá? E aí vocês têm que tomar um pouco de cuidado quando vocês fazem muita avaliação, considerando a utilização do produto, aí faz muita comparação com como seria o comportamento do corpo humano em relação ao produto, mas no sentido assim, a mastigação eu não sei quanto, às vezes faz uma consideração clínica com um produto que não tem nada a ver em relação à sua estruturação. Então, tem que tomar um pouco de cuidado também quando você entra nesse eixo aí para fazer essas avaliações. Biocompatibilidade. Essa vai dar o que falar. Porque o que acontece? O que a gente tem recebido de relatório de biocompatibilidade particionado, o que eu digo particionado? É assim, tem lá, por exemplo, haste e parafuso. Aí o pessoal faz o relatório da haste e o relatório do parafuso. Gente, biocompatibilidade é o produto, né? Você até vai ter lá a linha de fabricação deles, às vezes, diferenciada, mas quando você avalia lá no final, é o produto todo, não é só cada pedacinho dele, não. A biocompatibilidade é o produto como ele vai funcionar de fato na pessoa. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso daí. E a gente tem recebido muito questionamento disso via Fale Conosco. Posso apresentar um relatório particionado de cada um? Na verdade, não. Tá? Você vai ter que, assim, você pode até apresentar em partes, mas você vai ter que fazer um final incorporando tudo. Da esterilização. Independente do produto ser fornecido estéril ou não, vocês têm que apresentar, sim, o relatório de validação da esterilização. Por quê? O que o serviço vai fazer no seu produto, ele tem que saber, ele tem que ter mais ou menos uma referência do que ele vai poder fazer ou não. Senão, ele vai submeter o seu produto a um método de esterilização, você corre o risco de fazer que não deveria ser feito, e aí o seu produto pode falhar. E aí, como é que você vai fazer? Então, assim, pelo menos os parâmetros mínimos que você faça ali na base, você tem que repassar isso de alguma forma, e, lógico, o serviço vai fazer a validação, considerando os parâmetros que você está orientando. Em relação a isso aqui, eu até coloquei, mas nem vou até pular isso, porque isso para a gente não cabe. A usabilidade. Essa questão da usabilidade, a gente não tem feito cobranças em relação a esse item, né? O que está vindo, a gente está aceitando sem fazer muitos questionamentos, a não ser que venha algumas coisas meio absurdas. Aí a pergunta que as pessoas sempre fazem é assim, mas não tem norma. A norma que tem é uma norma de equipamentos. Gente, se tem uma norma de equipamentos, eu acho que ela não é a melhor coisa do mundo, mas, assim, às vezes é o que dá para fazer. Tá? Então, vocês aceitam? Às vezes a metodologia é possível de ser utilizada. Então, existem algumas situações que pode ser até que a norma não seja específica para aquilo dali, mas às vezes a metodologia você consegue utilizar em partes o que está sendo apresentado na norma. Tá?
E aí vem a questão do, que eu acho que é o último item que eu vou falar daqui, depois eu vou só voltar um pedacinho que eu lembrei em relação de uma reunião que eu tive com uma empresa. A questão do prazo de validade e estudo de estabilidade. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque vocês estão respondendo umas coisas meio engraçadas, assim, no cumprimento, né? Porque o que acontece? As empresas vão lá e colocam no rótulo. Às vezes é um produto metálico. Aí coloca no rótulo lá que temperatura máxima de 30 graus, né, umidade de não sei quanto. Aí, e o produto é não estéril. Daí a gente pede, não, então tá, então me dá o relatório de estabilidade. Aí vem a justificativa mais engraçada do mundo, porque tive assim, não, mas o ponto de fusão do titânio é não sei quanto, que não sei o quê, aí, então até chegar lá, então não tem problema. Gente, se a gente sabe a ponto de fusão desses elementos todos. A questão é o seguinte, para que você colocou temperatura e umidade ali? Aí teve um outro caso que foi engraçado. A pessoa pegou uma média dos rótulos que ela encontrou, que estava lá no portal da Anvisa, lá, porque passou, pode ter passado mesmo. Às vezes a pessoa que estava analisando ali, o processo está tudo ok. Faltaria só mudar essa questão do rótulo. Mas a pessoa deixou passar e pronto. Mas, assim, fazer média de temperatura que está em rótulo de concorrente, porque o produto é titânio, o seu também isso não existe. Então, assim, tem que tomar cuidado com esses jeitinhos mirabolantes que vai se arrumando, tá? Toma cuidado com essas coisas. Porque isso é complicado, assim. A gente tem que trabalhar, de fato, tecnicamente. Não dá para a gente ficar criando jeitinhos para as coisas. Então, toma cuidado com isso daí. Bem, a princípio, o que eu tinha para passar para vocês era isso. E eu vou responder agora as perguntinhas da Patrícia. Márcia, obrigada. Sempre muito bom escutar a sua palestra, né? E agradecer também, né? Eu acho que muita gente aqui tem produtos ortopédicos e você tem sido muito parceira, muito colaborativa com as empresas. Então, mais uma vez, agradecer, não só como empresa aqui representada, mas também como setor, porque a Semior, de fato, tem sido muito parceira, né, em toda essa jornada. E aí, a minha primeira pergunta, linkando já com o tema das normas técnicas, não é um desafio novo, né, que a gente tem, mas para a ortopedia a gente tem aí uma falta de critérios de aceitação, né, nas normas específicas para a ortopedia. Então, a gente tem uma dificuldade quando a gente desenvolve, né, os critérios com o fabricante, algumas vezes vocês não aceitam. E aí cria uma certa... a gente gostaria de ter assim, uma previsibilidade do que seria talvez o mínimo necessário, e o que seria o problema de desenvolver, de alguns exemplos que você pudesse dar aqui, do que você tem visto, do porquê não ser aceito, quando a gente apresenta os critérios de aceitação desenvolvidos pelo fabricante. Toma água. Só um minutinho que eu engasguei. Respira, toma água. A pessoa também fala sem parar, né? Parece um... Na verdade, hoje, o que a gente não consegue aceitar é quando... Pessoal, a Angélica não está fugindo. Dois microfones, hein? Eu não estou fugindo. Eu tô indo um pouco antes porque a doutora Glória me aguarda e eu não vou deixá-la só. Então, estou indo lá para a arena, depois é só descer
e seguir a Rua E até o final. A Rua E do pavilhão. Tá bom, gente? Eu não fui ainda, mas eu chego lá. Aí eu mando um sinal. Obrigada, doutora. Não estou deixando. Vamos todos juntos no final. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Gasguei de verdade. Não vou. Tá bom. Obrigada. Bem, a princípio, qual que é o problema das normas técnicas? Elas, de fato, não têm parâmetros de aprovação. Mas, muitas das vezes, os maiores problemas que a gente encontra no processo é que, às vezes, as combinações do que é feito nos relatórios não correspondem àquilo que, de fato, é o produto do objeto do pleito. E isso é uma boa parte do que é apresentado, tá, gente? Então, por exemplo, às vezes você tem que testar lá a cabeça com a haste. E aí, só que aí, assim, no processo é uma cabeça de um determinado material. No relatório está outro. E aí a gente não consegue aceitar. Então, é isso que a gente não consegue aceitar nos ensaios. Enquanto as combinações elas não correspondem ao que, de fato, é o pedido do registro. Normalmente são esses os motivos. Normalmente são esses os problemas identificados. Acabou? Não. Testa uma placa e um parafuso, só que o parafuso não está no processo, a placa está, o parafuso não está. Então, aí é difícil. Né? As combinações elas têm que minimamente corresponder àquilo que está no processo do registro. Porque a gente não faz registro por similaridade. Nossa grande questão hoje, a gente pode até pensar em alguma coisa da revisão, quando a revisão da 594 for ser feita, a gente pode até pensar em alguma coisa. Mas hoje a gente não tem esse requisito. É exatamente o que eu ia comentar agora, né? Porque a gente tem critérios de agrupamento específicos no Brasil. E aí era a minha outra pergunta que estava aqui também, se a gente considera a revisão aí da 594, né? A gente sabe que teve a revisão em 2021, mas tinham algumas outras formas de agrupamento, algumas coisas de contribuição do setor que a gente enviou. Então, estamos ansiosos por uma próxima revisão. Podemos aguardar? Sim. A gente vai procurar ver se consegue trabalhar em alguma coisa. Bem, o nosso grande ponto é o seguinte: o Relice é o meu sonho de que vai dar certo alguma coisa, né? E a partir do momento em que ele der certo, porque a gente sabe que ortopédico tem uma boa parte aí de produtos importados, a gente vai conseguir desafogar um pouco a área, porque infelizmente é uma área, é uma realidade da área, gente. Eu não vou ficar aqui sentada fingindo que está tudo bem, não está tudo bem, né? A gente realmente está numa situação bem delicada. O ortopédico nunca foi um mundo fácil. Vocês acompanham já por anos. Quando a gente achou que estava tudo bem, de repente as pessoas saem. Enfim, né? Mas sim, a revisão a gente pode pensar aí, eu não digo para esse ano, para o ano que vem, talvez do segundo semestre para frente, a gente consiga começar a pensar para jogar no próximo ciclo, né? Isso vai ajudar bastante as empresas a aderirem ao Relice, porque como a gente tem aprovações distintas por agrupamento em diversos países, se a gente tiver Isso não vai atrapalhar, não. Mas vamos lá. Próxima pergunta, tá incluída. Bom, falando então de Relice, a gente tem aí uma grande expectativa com a Semior, que né, a gente está com as maiores filas, então a gente, de fato, assim, acho que tanto por parte da Anvisa quanto por parte das empresas, existe uma expectativa. E aí, uma das coisas que mais gera dúvida é a Semior, a gente sabe que tem um critério de avaliação detalhado, né, tem um grau de detalhamento mesmo nos processos um pouco diferente, maior, análise também. E aí, o que, de fato, a gente vai conseguir otimizar na análise
de ortopedia, dos processos de ortopedia. Se vocês enxergassem o balãozinho da minha cabeça quando ela falou diferente, eu fiquei... Eu falei, nossa, o que será esse diferente, né? Eu queria, nossa, um dia você vai me contar o que você está da cabecinha aí. Gente, na verdade, não tem nenhum segredo em relação ao Relice. Eu acho que a bola está mais com vocês do que com a gente. Porque o que eu preciso saber no Relice é, o que você está pedindo está registrado? Então, vocês têm que tomar cuidado com o que vocês vão apresentar dentro do aditamento que vai existir, que eu acho que já foi passado para vocês como vai acontecer, né? Se vocês vão precisar de mais de uma jurisdição, mais uma AREE lá, que eu esqueci, mas, enfim, não vai ter problema. Vocês vão poder apresentar mais de uma, né? Porque vocês vão trazer, às vezes, de acordo com o agrupamento, né, de família, por exemplo. Dossiê Esse está lá na Europa, esse tá, a Europa acho que não entrou. Mas o dossiê da Europa. O que for, né, o que é possível dentro daquilo ali, vocês vão trazer, tá? A gente vai juntar aquilo dali, conseguir identificar. Aonde que eu acho, pelo que eu estou vendo, e aí realmente é o achismo, a gente nem devia estar falando desse jeito aqui, mas eu vou falar. Aonde eu acho que vocês precisam ficar, e aí ligo o alerta de vocês. Instrução de uso e modelo de rótulo. Nós vamos analisar isso daí. Então, cuidado. Não me coloquem coisas lá. Não deixa faltar o que está na regra. Não venha com coisas que vocês sabem que não pode. Reprocessamento é uma delas. Eu sei que em outras jurisdições reprocessamento pode, mas aqui não pode. Enquanto a gente não mudar a regra, fizer a adequação, não pode, gente. Então, não adianta colocar. Se colocar isso na instrução de uso, acabou. Aí sai e vai para a via ordinária e aí vamos analisar tudo. Outra coisa, não deixem faltar documentos. O processo ele tem que ser instruído na íntegra. A gente não vai analisar os documentos, tá? Se ele for pelo, né, porque a grande questão é o reconhecimento. Mas o documento tem que estar lá. E nós vamos abrir um por um para conferir. Então, a nossa leitura dinâmica ela vai acontecer. Porém, a gente não vai entrar no aprofundamento da questão. Então, assim, a instrução de uso está ok, o rótulo está ok. Vou abrir, olhar, é o documento, é o produto. Tá, pum, vamos para o próximo. Terminou, pronto, levou. Então, a grande questão é, o que pode levar vocês a não conseguir o registro pelo Relice é a instrução de uso e o modelo de rótulo. Então, fiquem atentos em relação a esses dois documentos. Construam eles com todo o carinho do mundo, com calma, paciência. Deixa eu olhar a regra aqui. Está com dúvida, manda um fale conosco. E faz ali, ó, ponto a ponto, bonitinho. Acabou. Maravilhoso. É isso que eu vou olhar. Tá? Com isso, eu vou reduzir aí o tempo drasticamente do que eu faço hoje. Porque o maior peso hoje é o capítulo 3. Né? Ele é realmente bem pesado. Então. E, de alguma forma, esses processos analisados e aprovados por via otimizada, eles vão ter alguma tendência de ter uma reavaliação processual? Reavaliação processual, gente, ela é feita em qualquer processo, Sim. tá? Não é a motivação de ser, não pode ser esse o caminho. Não vai ter uma tendência maior. Não é isso, não pode ser desse jeito, tá? A questão é sempre... Desculpa. A reavaliação processual ela é feita quando a gente identifica algum problema relacionado à segurança. Então, a gente, por acaso, descobriu que tem um probleminha lá nos Estados Unidos com o produto. Aí a gente vai, opa, espera aí. Volta lá no processo, confere. Geralmente, no geral, a gente tem uma base, e essa base sempre é a questão relacionada à segurança e desempenho. Então, a gente identificou, de alguma forma, algum problema, recebeu alguma denúncia, ouviu que tem algum recall lá fora, aí a gente começa a atuar dessa forma aí, tá? Ou então, a gente observa, às vezes, alguma tendência. Às vezes, uma empresa faz uma situação no processo e a gente começa a identificar que outras estão fazendo a mesma coisa. Aí, a gente também, é uma outra situação que a gente também acaba tendo que fazer a reavaliação processual, porque, às vezes, é um erro que se repete. E aí, a gente precisa fazer a revisão, tá?
Mas não é, isso não é para ser, gente. Porque foi para o Relice, agora vamos fazer uma reavaliação. Até porque, em algum momento, você vai pedir alteração. E aí, quando você pedir alteração, nós vamos ter que, de alguma forma, avaliar alguns documentos do que estão ali dentro, porque não necessariamente a gente vai avaliar tudo também, né? Tá? Então, Ótimo. isso não é motivo. Por favor, quem conseguir aí, pode pedir por Relice, por favor. Minha fila está grande. 3 de junho, pessoal, vamos começar. Vamos ser felizes, que eu também estou doidinha, que eu estou Exato, cansada. 3 de junho, falta pouco. Bom, acho que o nosso tempo está acabando, mas eu tenho mais uma pergunta. Faça. Em algumas conversas recentes que a gente tinha tido, reuniões, você comentou sobre a revisão do manual de ortopedia. Ah, sim. Pois é. E aí, queríamos saber o status, se a gente consegue ajudar de alguma forma, contribuir, o setor está à disposição para contribuir com essa revisão também. Então, a gente super agradece, Patrícia. Eu sei que, assim, se existe uma coisa que a gente não pode reclamar lá na área, que às vezes que a gente precisou do setor, vocês foram super parceiros. Inclusive, acho que o maior exemplo disso, né, concreto, é justamente a regra de alteração, né, que vocês fizeram uma baita de uma contribuição. O manual, a gente já foi atrás para poder tentar conseguir essa revisão aí. Só que a gente está esperando um retorno da própria instituição, com alguns projetos que estavam sendo caminhados lá internamente para poder fazer, né, a solicitação e para que seja caminhado. A gente não teve essa resposta, né? Eu acho que eu vou ter que conversar de novo com o meu gerente para ver se a gente consegue caminhar com alguma coisa. E aí, em não caminhando, a gente pode conversar, talvez, e tentar alguma coisa, né, via vocês mesmo, com a contribuição do setor, para a gente construir o documento em conjunto e colocar ele para frente. Tá? Porque, realmente, ele é um documento que hoje está bem defasado, né? O que está no portal lá, a gente não tirou. Eu não tive coragem de tirar. Quem não tirou fui eu, vou ser franco com vocês. Porque eu acho que, assim, é ruim, do jeito que ele está é ruim, mas eu acho que é pior sem ele. Então, com certeza. Última pergunta, que não estava aqui. ela falou que era a última antes, mas tudo bem. Mas eu lembrei de mais uma coisa. A gente tem visto aí muita coisa sobre os servidores da Anvisa, né, a iminência da saída, né, da aposentadoria de vários, da quantidade de vagas aprovadas, né, no concurso da Anvisa. Alguma expectativa para a Semior desses novos concursados? Nossa! Ela faz uma pergunta tão difícil, daí ela deixa isso para o final. Lembrei aqui. Então, existe uma possibilidade de ir, sim, pessoas para a minha área, tá? Agora, quantas eu não sei efetivamente, aí a gente tem que esperar. Ontem saiu o resultado, não sei se alguém aqui fez, né? Eu espero que os chefes não estejam aí, porque senão eles vão ficar chateados comigo. Não sei se alguém fez, mas ontem saiu o resultado. E a gente agora está na expectativa, né? A gente sabe que realmente a quantitativa é muito aquém da necessidade da instituição, mas a gente segue firme e forte tentando fazer o que é possível, né? A gente tem dado o nosso melhor possível, por mais que seja, né? Eu acho que é ruim esse tipo de coisa. Inclusive, a gente nem devia estar falando nesse assunto, mas assim, a gente dá o melhor possível ali, gente. Isso aí, vocês não tenham dúvidas. Eu trabalho numa área GGTPS como um todo, tanto os gestores quanto os servidores. Eu acho que já fazem muitos anos que nós estamos juntos ali, né? A gente teve pessoas que passaram pela área, como a Letícia, que está sentadinha ali, que foram pessoas também que ajudaram a construir ali a GGTPS por anos, ficaram muitos anos. Quando eles saíram, as pessoas que eles acabaram treinando, né, foram as pessoas que acabaram assumindo a área, e a gente continua ali, firme e forte. E não é fácil, o vendaval é grande. A gente entende a dificuldade de vocês, mas nós também temos as nossas. E é isso, é esperar ver o que vai virar. Eu tenho expectativa assim, de receber pessoas para a minha área. Agora, quantas eu não sei te dizer. Pode ser que seja uma, mas se entrar uma, eu já vou ficar muito feliz, porque, nossa... Já vai ajudar, né? É quase ganhar na loteria, né? Então... Márcia, muito obrigada por seu tempo, mais uma vez aqui conosco. É sempre um prazer te escutar. Obrigada pela colaboração de novo com o setor. Imagina, Patrícia, eu acho que assim, esse momento é um momento que eu acho que lá atrás, quando eu entrei na Anvisa, a gente tinha mais momentos assim. Com o passar do ano, algumas coisas elas foram se espaçando.
Mas a gente está sempre à disposição, tá? Eu me coloco à disposição, meu gerente não tem nenhuma dificuldade, nem a minha gerente direta, que é a Priscila, né? A gente sempre conversa. E a gente entende que sim, que o setor precisa sim escutar, nos escutar, ter um retorno da nossa parte. A gente realmente não faz mais do que a gente tem feito, porque a gente realmente não consegue, tá? Mas o que for possível, o convite que vocês tiverem para fazer, se for uma coisa nesse formato, assim, a gente não tem nenhuma dificuldade de poder conversar com vocês, trocar umas ideias, né? Tirar e aparar algumas arestas, tá? Eu acho que a gente não está ali só para punir. Eu acho que não obedeceu a regra, não há o que se falar, e vocês me conhecem muito bem e sabem que o que não segue regra é xizinho vermelho, não tem jeito, né? Comigo não tem conversa. Mas eu acho que o que é para construir para um bem comum, que é o paciente, a gente está super à disposição, tá? E a gente super agradece a Abimed, agradece a Patrícia, a Angélica também, as meninas que sempre têm procurado, né? Principalmente a Patrícia, que eu já tive em 2 momentos com ela, e nos 2 momentos ela foi super respeitosa comigo, em nenhum momento me colocou numa situação, né, porque é desagradável às vezes, né? Você participa das coisas, as pessoas ficam te emparedando, mas você foi sempre muito gentil, e eu acho que, para momentos assim, eu acho que a gente está sempre disposto a participar, disponível, e eu me coloco à disposição. E, em caso de dúvidas, gente, eu vou aproveitar o espaço aqui, utilizem o Fale Conosco, tá? Se de tudo não der certo, a gente pode pedir as reuniões no parlatório que a gente está aceitando, tá bom? O importante é, na justificativa, que vocês sejam claros com o que vocês querem, porque a gente está cancelando umas reuniões lá porque a justificativa não tem sido clara. Não adianta dizer só o número do processo, ou tem que dizer o que vocês de fato querem, tá bom? Mas a gente está à disposição, e o importante é buscar sempre o bem comum, que é o paciente. Muito obrigada. Obrigada.